Por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, do qual toda a família, tanto no céu como na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados pelo seu Espírito no homem interior, a fim de, estando arraigados e afundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E qual é a causa? Sempre pregar o Evangelho. Sempre falar a verdade. Sempre ser sincero, primeiramente comigo mesmo e com o teu povo, com as tuas ovelhas. Sinceridade, honestidade, simplicidade. Falar a verdade e trazer o Evangelho. Ter esse compromisso de sempre falar a verdade, trazendo o Evangelho. É por esta causa que eu me coloco de joelho hoje diante do Pai, para mais uma vez levantar aqui um grande clamor e trazer uma grande palavra de Deus nesta oração. Eu sou o pastor Wagner Souza, o seu grande amigo de todas as manhãs, e nesse dia 24 de março, domingo, dia de estarmos na casa de Deus, adorando, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra base para o nosso grande clamor nesse dia de hoje é um alerta, é para você despertar, é para você ficar atento. Está em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, preste atenção. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, Adão. E ele comeu com ela. Olha aqui, deixa eu pegar versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem o mal. Olha como que o diabo é desgraçado. Isso aqui é um alerta para você. Olha como que o diabo é maldito. Porque lá na carta aos Coríntios está dizendo que
justamente o que traz a cegueira espiritual são os demônios, são os principados e potestades, é os príncipes das trevas, eles que colocam uma escama, um véu, uma cegueira espiritual que a pessoa não consegue enxergar nada de Deus. E aí, olha, fazendo um contraste, uma comparação, em Gênesis ele falou assim, ó, se você comer dessa árvore ao qual Deus tinha proibido, não para o seu bem próprio, mas para o bem de Adão e Eva e consequentemente da humanidade, Deus falou, você pode desfrutar de tudo, mas dessa árvore, no meio do jardim, vocês não podem comer. Aí o diabo falou, mas quem falou que não pode? Mas por que não pode? Então o diabo começa a questionar. E o interessante é que o diabo diz assim, ó, quando você comer, os seus olhos serão abertos. E é interessante que os olhos deles já estavam abertos. Mas quando eles comeram da árvore do meio do jardim, cujo Deus tinha proibido, os olhos deles, ao invés de se abrirem, os olhos dele se fecharam. E alguém pode dizer, mas os olhos dele se abriram. Meu irmão, os olhos dele se abriram para a maldade, para o pecado, para o assassinato, para a maldição, para coisa ruim. Eu não quero os meus olhos se abrindo para as obras do diabo, para as coisas ruins, para o pecado. Então, os olhos deles já estavam abertos, eles já estavam vivendo em comunhão com Deus toda a viração do dia. Eles tinham comunhão com Deus, não faltava nada para eles, não existia doença, não existia pecado, não existia maldição. Os olhos deles já estavam abertos, mas quando eles desobedecem a Deus e dão ouvidos à serpente, ao diabo, os olhos dele se fecham. Por quê? Olha a malandragem, olha o que o diabo fala, os seus olhos vão ser abertos, mas na verdade era o contrário. Os olhos deles naquele dia foram fechados, porque lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, quer dizer, o diabo não abre a visão, o diabo fecha completamente a visão. Por isso que eu disse, essa oração de hoje é um despertamento. Essa oração de hoje é um alerta. E outra coisa, o Adão não via o cavalo falando, o Adão não via o elefante falando, o leão. Mas de repente chegou uma cobra falante. Rapaz, fica atento. Tem gente que vem conversar com a gente e é como se fosse uma serpente, uma cobra. Você tem que ficar atento. Aquela pessoa nunca falou com você. Por que está vindo com esses assuntos agora? Por que está vindo com esse tipo de conversa? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando Adão viu a serpente falar como um ser humano fala, no mínimo ele deveria ter achado aquilo maluco, estranho, falar, não, eu já tenho comunhão com Deus todos os dias. Mas quando eu deixo de ouvir a Deus, eu ouço serpentes. Eu ouço pessoas usadas pela serpente. Não, eu quero Deus. Eu quero comunhão com Deus, eu quero relacionamento com Deus, eu quero intimidade com Deus. E que Deus abençoe o seu domingo. Eu não sei se você vai estar na igreja na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite, mas que Deus te abençoe nesse dia 24, você, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo grande clamor, nesse dia 25, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o like no vídeo, coloca aqui o seu nome, o nome de todos os seus familiares e inscreva-se no chat. Inscreva-se no chat. Eu vou obedecer a Deus. Eu sempre vou ouvir a Deus. Eu sempre vou andar com Deus. Pega esse link, pega essa oração e compartilhe com o maior número de pessoas e nunca se esqueça disso. Você é uma bênção, você é o melhor de Deus. E até o nosso próximo grande clamor, nesta segunda-feira, no nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe.